Muito bem. Então, para fechar esse conteúdo na nossa nota de aula 3, a gente já viu o banco de sementes, dormência, germinação, né, os processos que interferem na germinação. Agora a gente vai ver a parte de mecanismo de dispersão de semente. Então, os tipos de reprodução vegetal, a gente vai ter as sementes e o processo vegetativo. As duas formas são importantes, né? As duas formas vão ser formas de disseminação, né, de dispersão das sementes. Então a gente vai tratar os dois, né, os dois grupos aqui como semente. São meios de disseminos, né? Na verdade, a gente tem uma diferença entre plantas no que produz semente e plantas que se propagam vegetativamente, digo no âmbito de controle. Que as sementes elas aceitam, né, vão aceitar bem controle mecânico, controle químico, mas as plantas que se propagam vegetativamente, o controle mecânico vai fazer com que elas se disseminam com maior intensidade. Então a gente precisa ter, nesse caso, o controle químico, que é sempre muito importante no caso de controle de plantas invasoras. Então, os mecanismos de dispersão de sementes que existem são todos esses aqui. A gente pode dividir aqui em autocoria, a alocoria. No caso, a alocoria formam subgrupos aí de anemocoria, hidrocoria, e a zoocoria, que é dividida em epizocoria e endozocoria, e a antropocoria. Então, a gente pode dizer que tem 5 grupos, sendo um desses 5 ainda dividido em 2, que é o caso da zoocoria. A autocoria é quando a planta tem a capacidade de disseminar. É o caso da mamona, que ela, a partir da hora que a semente está madura, estoura e a semente sai a uma distância considerável da planta. A alocoria, a gente tem os processos aqui ambientais, né, que vai fazer essa disseminação, e animais, que é a zoocoria, e homem, que é a antropocoria. No caso das condições ambientais, a gente tem a anemocoria, que é o vento, e a hidrocoria, que é a água. Então, no caso da hidrocoria aqui, isso pode acontecer com qualquer espécie, né, por maneira de enxurrada, chuva, rios, né, etc. No caso da anemocoria, a gente tem, vai depender muito da condição da espécie, né? Então a gente tem a espécie, ela tem que ter ou pelos na semente, ou asas na semente, ou ser uma semente pequena que facilita a disseminação por vento. Então, no caso aqui de sementes que têm vento, tem pelos, a gente vai ter arroz vermelho, capim-arroz, oficial de sala, falsa serralha, dente de leão, né, e por aí vai. No caso aqui de sementes com asas, a gente vai ter o cipó de São João. E as sementes pequenas, a beldroega e caruru, que chega a ser sementes de menos de 3 milímetros de comprimento. A epizocoria são sementes que, a zoocoria é dividida em epizocoria e endozocoria. A epizocoria, ela pode acontecer por cerdas, ganchos ou espinhos, né? Então, todas as 3 formas aqui são estruturas genéticas, né, características morfológicas da semente, que vai aderir a pelos de animais, e esses animais, a partir da hora que eles forem pastando, vegetando, eles vão disseminando essas sementes aí por onde passar. Então, as sementes aqui com cerdas, o exemplo é o picão preto, com gancho é o carrapicho beiço de boi, e com espinhos o carrapicho carneiro.
A endozoocoria é necessária que a semente passe pelo trato intestinal do animal. Então a gente tem o melão de São Caetano, tem a pimenta também, que não está citado aqui, mas passa no trato intestinal de animais para poder ser disseminado depois. E a antropocoria, que vai ser o caso do arroz vermelho, que vai ser disseminado por homem, né, por tráfico de máquinas e tal. Ok? Então aqui a gente termina esse assunto da nota de aula da parte 3, né, do nosso terceiro assunto. E a gente, a partir da próxima aula, a gente vai começar a falar sobre competição e interferência de plantas invasoras nas culturas.